Oi, 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 e aí, tudo bem? Mais uma aula de história. Hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre a questão do caudilismo, que ficou um pouco vaga na aula passada. Então vamos entender um pouquinho mais sobre essa questão do caudilismo. O caudilismo, ele é um sistema muito antigo e remonta à Roma antiga. Faz referência ao patrício romano que possuía milícias e extensas propriedades rurais, onde vivia seus clientes plebes, daí a associação entre caudilismo e clientismo. Portanto, caudilho, do latim capitellus, é o dirigente de uma comunidade, um chefe político e militar, local ou regional, líder de exército particulares e proprietário rural. Geralmente, a figura do caudilho é fisicamente vigorosa e disciplinada, demonstrando experiência militar e conhecimentos que inspiram as massas a segui-lo e respeitá-lo, geralmente por populares. Na maioria dos casos, o caudilismo está relacionado à personificação carismática de um líder. O caudilismo não consegue uma ideologia definida, podendo variar de um regime liberal e um regime progressista ou reacionarismo aristocrático. Contudo, quase sempre ele se caracteriza por um regime autoritário, repressor e paternalista. Ele busca, acima de tudo, manter os privilégios das elites, sucedendo as antigas formas de governo sem realizar grandes transformações estruturais na ordem social. O fenômeno do caudilismo ele é notório na América Latina, tendo em vista que inúmeros casos durante o século XIX e o início do século XX. De fato, suas estruturas remontam ao período colonial. Os grandes proprietários de terra detinham o poder político a partir dos cabildos, que eram as câmaras municipais da colônia do Brasil colonial. Corporações locais com amplos poderes administrativos e políticos, bem como formavam milícias para defender as suas propriedades. No Brasil, este fenômeno ele é sinônimo de coronelismo e tornou-se mais evidente com o advento da República em 1889. Apesar da propagação das ideias iluministas e revolucionárias pela América, foi só com as guerras napoleônicas, as quais derrubaram as monarquias pela Europa, que os caudilhos revolucionários iniciaram os seus movimentos de independência na América Latina. Esses líderes, eles pertenciam à elite colonial chamada de crioula, que eram os descendentes, descendentes dos espanhóis já nascidos na América. Eles possuíam um amplo poder econômico para levar a cabo os processos de independência. Com efeito, eles criaram repúblicas livres, mas sem implantar de fato a democracia. O caudilismo na América Latina somente foi possível após a ruptura com as monarquias europeias. Ele não criou um vácuo de liderança política e espiritual entre latinos e americanos, pois uma vez que não davam mais lealdade à coroa, eles podiam depositar sua fé em outros líderes. Assim, após 1825, as massas rurais passaram a ser comandadas pelo líder caudilho, o qual se fez valer do seu carisma e da sua força para depor governos ilegítimos e substituí-los por regimes ou ditaduras caudilistas. Já na virada do século XIX, com o estabelecimento dos regimes democráticos e na América Latina, os processos eleitorais tornaram-se legitimadores e mais rigorosos. Isso, acompanhado pela crescente industrialização, levou ao declínio do poder entre os caudilistas. O caudilismo latino-americano foi
um modo de fazer política de maneira, em grande parte, autoritária, que surgiu após as guerras pela independência da América. Assim como na chamada República das Oligarcas, que ocorreu entre 1894 a 1930, no Brasil tinha-se a figura do coronel, isto é, a autoridade política local de perfil autoritária e paternalista. Em outros países da América Latina, desde as primeiras décadas do século XX, do século XIX até o século XX, prevaleceu a figura do caudilho. A diferença em relação à realidade brasileira foi a de que o caudilho apareceu no contexto dos processos da independência das nações latino-americanas, que, em sua maioria contrária ao Brasil, não assumiram o caráter do império. No Brasil, a figura do coronel esteve associada ao advento da República a partir de 1889. Dessa forma, após as guerras por independência, como as empreendidas por Simão Bolívar e outros líderes latino-americanos, o caudilismo apareceu como um modelo político que sucedeu à antiga administração colonial. Com o sucesso dessas guerras, muitos militares passaram posteriormente a assumir a estrutura política administrativa das regiões libertadas. Já nesse contexto, as recém-criadas nações latino-americanas não tinham ainda um amadurecimento político para suportar os regimes democráticos apresentados. Entre esses líderes figuraram personalidades como Martín Miguel Güemes, militar que atuou como caudilho na Argentina, Ramón Castilla, do Peru, Carlos Antônio López, do Paraguai, e Antônio Guzmán Blanco, na Venezuela. Outro fator que contribuiu para a propagação do caudilho, além do vácuo político após as guerras, foi o declínio da economia. A demanda por reorganização da estrutura econômica na América Latina favoreceu também a figura do caudilho, haja visto que ele conseguia exercer um forte controle regional e estabelecer diretrizes para a produção econômica entre aqueles que estavam a eles submetidos. O pensamento político caudilhista não era firmemente ideológico e organizado, de modo que cada caudilho assumia tendências mais autoritárias e repressoras, ou mais liberais e progressistas, como era o caso de Antônio Guzmán Blanco. O caudilismo só entrou em decadência nas primeiras décadas do século XX, quando os fenômenos como a industrialização e a migração de populações europeias para a América Latina tornaram-se evidentes, o que exigiu uma reformulação do modelo político adotado até então, que procurassem enfraquecer os poderes regionais e instituir uma estrutura estatal centralizada. O problema foi que nessa reformulação política desencadeou os regimes autoritários latino-americanos, como foi o caso do estado do Novo Getúlio Vargas no Brasil. Os principais líderes caudilhos da história foram os venezuelanos Simón Bolívar e Antônio Guzmán Blanco, os mexicanos Porfirio Díaz e Pancho Villa, o haitiano Papa Doc, o africano Idi Amin, o húngaro Miklós Horthy, o espanhol Francisco Franco, os argentinos Juan Manuel de Rosas, o paraguaio Carlos Antônio López e o brasileiro Júlio Prates de Castilha. Então esses foram os principais líderes caudilhos, ou seja, os que mais se destacaram. Bom, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.